a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbem, pois estará no Elísio e já estará morto. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Olá, queridos ouvintes. Começa agora mais um Não Precisa Copiar. Comigo estão Fagner Batalha Concolato. Digam um olá, Fagner. Olá, Fagner. Muito bom. E Henrique Portar, que já deu essa risadinha aí, que ele gosta tanto. Olá, Fagner. Episódio de hoje a gente vai falar de Sêneca. Apesar da gente já ter um episódio sobre o estoicismo, então o Pedro Cortar vai apresentar para a gente as principais ideias do estoicismo. Vai lá, Pedrão. Pois bem, a história do estoicismo começa com Zenão de Sítio. O Zenão de Sítio, ele estava viajando, né, da Fenícia lá do leste para Atenas, quando teve um naufrágio no Pireu, que era o porto de Atenas, e ele sobreviveu a esse naufrágio, e segundo Diógenes, escreveu um livro chamado A Vida dos Filósofos, ele foi até uma livraria depois desse naufrágio, e abriu um livro lá chamado A Memorabilia, que contava a história de Sócrates, toda a história da vida do Sócrates. Ele começou a ler. Nessa época, tinham despontado diversas escolas de filosofia que se inspiravam na figura do Sócrates para poder formular suas ideias, ou pelo menos ilustrar suas ideias. Como o Sócrates era um grande nome da filosofia, era muito fácil evocar a herança dele para justificar suas pretensões filosóficas. Então você tinha escolas que focavam no seu desprezo pelas convenções sociais, você tinha escolas que focavam na sua constante tinha escolas que focavam na sua frequência em festas, em banquetes, entre outros momentos da biografia de Sócrates, como seus atos de coragem. Então, o Zenão estava lá lendo, e aí ele terminou de ler, ficou muito impressionado com a biografia do Sócrates, com aqueles eventos narrados ali no Memorabilia. Ele virou pro livreiro e perguntou: onde eu encontro um homem como esse? E o livreiro apontou para um homem que estava passando do outro lado da rua, do lado de fora. E ele começou a seguir esse homem, e esse homem era um cínico. E os cínicos, como vocês já estudaram naquele programa que a gente fez sobre as 3 escolas de história, as 3 escolas helenistas, eles eram um grupo que tinha uma filosofia ligada a uma ascese radical, um completo desprezo pela sociedade, pelos valores sociais. E ele começa a estudar com esses cínicos, só que ele não considera suficiente aqueles ensinamentos, e ele vai e estuda com os céticos, que nessa época estão no controle da academia de Platão, que já está morto. E ele começa a estudar com esses céticos e também não considera suficiente, então ele começa ele mesmo a formular sua filosofia. Diferente dos epicuristas, ele vai ensinar, mais uma vez como Sócrates havia feito, no pórtico. E a palavra grega para pórtico é estoar. E ele lá no pórtico, em praça pública, o pórtico é a entrada da cidade, né? É aquele portal que normalmente em Minas Gerais você sempre vai encontrar ali um negocinho da maçonaria e tudo mais. Ele fica ali naquele pórtico ensinando, e o que ele formula então nessa filosofia? Ele formula uma filosofia que principalmente trata de questões éticas que são informadas por uma extensa reflexão de lógica. E essa filosofia ética, ela essa filosofia vai receber uma aderência muito grande, segundo um artigo que eu li bem interessante na faculdade, porque com
a expansão, a consolidação, né, do fim da independência grega, da alocação do território helênico sob o mandato de 2 impérios, né, Macedônia e Romano, a vida pública vai perder um pouco do sentido. E isso vai levar ao ocaso da filosofia discute o poder e a política e o papel público do cidadão e a virtude do cidadão. Então vai sobrar espaço para uma filosofia ética que discuta a virtude interna do cidadão. E esse espaço vai caber perfeitamente a essas 3 escolas que vão ganhar notoriedade no período helênico, que são o cinismo, o estoicismo e o epicurismo. Apesar de ter sido fundada na Grécia, essa escola vai se espalhar, como toda boa filosofia, pelo mundo helênico e vai ser também, como quase mais da cultura grega, absorvido pelos romanos e levado pelos romanos através do seu império. Então, o Sêneca, que já é um cidadão romano, ele vai ser uma das figuras do famoso estoicismo imperial. Mas antes de passar o bastão para eles, a gente continua na história do estoicismo. Bem, o que vai acontecer no estoicismo? Ele vai ser recebido pelos romanos, da mesma forma, muito mais o epicurismo e o estoicismo, e ele vai ser recebido pelo Império Romano por ser uma ética de uma virtude interna, né? Externaliza na forma de comportamento, mas que trata mais de valores que são coerentes com a sociedade romana. Então, o epicurismo na satisfação do prazer e satisfação da dor, o estoicismo na busca da autarquia da alma e na superação dessa tensão entre psicologia e corpo. Essas 2 filosofias vão se espalhar pelo mundo romano agora, e como vocês bem sabem, lá no ano 1, um carpinteiro vai pregar a palavra e vai espalhar uma nova fé, e quando ele vai ser crucificado pelos romanos, sua ressurreição, ou suposta ressurreição para os crentes, vai inspirar e inflamar uma série de pessoas que vão começar a espalhar a boa nova primeiro pelo leste do Império e depois em direção a Roma. E aí vai nascer as primeiras congregações cristãs, as primeiras igrejas. E o cristianismo no começo vai disputar espaço, né, como filosofia da felicidade e do bom agir, não apenas como religião, né, mas como uma espécie de também. E com o tempo vai começar a assimilar diversas características dessas filosofias, especialmente da estoica. Muito do que foi consolidado como cristianismo é também platonismo e é também estoicismo. Então, um exemplo que tem no artigo, acho que da Stanford Encyclopedia, que é tipo uma Wikipédia dos filósofos, é que o matrimônio, a consideração do sexo como apenas para propósitos de unificação e reprodução, unificação do casal e reprodução do casal, era uma ideia que começa a ser pregada pelos estoicos imperiais e médios, e ela vai ser assimilada pelo catolicismo e vai ser consolidada como uma das doutrinas de comportamento dos cristãos. Entre outras, como por exemplo no Evangelho de João, onde o tratamento dado a Deus, e para se explicar a relação de Jesus com Deus, vai se chamá-lo de verbo, ou logos no grego, que na física estoica já foi trabalhado e explanado de maneira filosófica como a relação entre a razão e Deus, o cosmos e o indivíduo. Então vai assimilar componentes dessa filosofia justamente para facilitar essa transição. Bom, conforme assimila essas 2 coisas, né, o platonismo e o estoicismo, o cristianismo vai também politicamente, socialmente se expandir e vai se tornar uma coisa própria e vai desenvolver seus próprios ramos, como por exemplo entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, e o cristianismo vai se tornar sua própria coisa
E o último grande autor estoico vai ser do ano de 100 e poucos depois de Cristo, que vai ser o Marco Aurélio. O interessante dos filósofos imperiais é que você vê dentre eles várias figuras diferentes. Então você tem o Sêneca, que era um cidadão ilustre, você tem o Epiteto, que era um escravo, você tem o Marco Aurélio, que era um imperador, você tem diversos políticos proeminentes, como Cícero, e esses, por serem esses grandes figuras, né, o Epiteto, mesmo tendo sido escravo depois libertado, ele vai virar um professor proeminente, né? Essas figuras ilustres vão ter suas obras preservadas, e é por isso que hoje a gente tem a perspectiva de a filosofia estoica é basicamente ética, mas os estudiosos, né, os acadêmicos, fazem esse trabalho de recuperação das vertentes e lógica do estoicismo, que eram muito importantes. É uma mesma coisa que acontece com os pré-socráticos. Se um dia a gente fizer um programa de pré-socráticos aqui, a gente vai falar basicamente de cosmologia. Só que os filósofos pré-socráticos tinham também alguma discussão de ética e alguma discussão de lógica, talvez não tão consolidada como posteriormente, mas existia. Só que essa discussão foi perdida porque o mais importante acabou sendo a parte. Então, acaba a história do estoicismo aí? Não. Mesmo com essa história contínua tendo se encerrado ali conforme o cristianismo se expande, se consolida e o Império Romano entra em declínio, o estoicismo vai receber um renascimento em vários momentos, inclusive no Renascimento, com o humanismo, e recentemente, agora, nesse século que nós estamos, começaram a surgir vários divulgadores e autores do estoicismo, eu esqueci o nome deles, mas pessoas que fazem livros, podcasts, dão entrevistas, fazem blogs, divulgando a filosofia estoica e os princípios estoicos, tentando aplicar as ideias dos estoicos para nós vivermos uma boa vida agora, no século XXI. Mas esse processo de renascimento aconteceu em vários momentos, com renascimentos ao longo da história. Tá aí até hoje diversas ideias estoicas influenciando nossa sociedade, certo? Então, é interessante observar que uma filosofia ela não é de fato superada, né? A história da filosofia faz a gente enxergar como os debates influenciam as novas concepções, como as novas concepções ou a negação das concepções antigas ainda carregam muito das concepções que foram deixadas. Porque a filosofia é um grande debate, mesmo na sua história. Esse Marco Aurélio, filósofo, é o mesmo do filme Gladiador, não é? Sim, o Marco Aurélio, que era pai do Cômodo, ele foi um rei filósofo, imperador estoico, e notadamente, parece que é uma maldição aí dos estoicos. Todo grande professor, não dos estoicos também, né, dos filósofos, todo grande professor que foi filósofo, todo grande filósofo tentou ensinar algum governante, ele acabou criando um governante merda. Então, o Platão em Siracusa, o Alexandre, ele foi impressionante. Ele foi impressionante, mas ele morreu cedo, né? Então, mas mesmo assim, ele não foi um governante merda. A gente Essa é a palavra certa. Pro cara que dominou o mundo inteiro. E faltou. A gente não sabe. Se o critério for não ser imperialista, foi, né, Fagner? Mas, porra, quem não era imperialista há 300 anos antes de Cristo? E outra questão. O Cômodo com o Marco Aurélio e vários outros. Sêneca com Nero. São vários. Quer falar minha parte, Pedro? Se quiser, eu já deixo pra você. São vários filósofos que têm má relação com governantes. E apesar do Alexandre ser uma figura histórica impressionante, de fato o império dele ruiu com a morte dele. Então ele não foi tão hábil nesse. Uma questão também, Pedro, que pode emendar com a sua, que é boa, é como que os outros sistemas filosóficos também se apropriaram do estoicismo, né?
talvez um dos mais bem acabados sistemas éticos, que foi o de Kant. Ele está em diálogo direto com o estoicismo, né? Ele tem muitos elementos estoicos, apesar de apresentar crítica também. É verdade. Tem as diferenças, notadamente, porque é um grande debate de influências, mas é uma filosofia que sobreviveu, ainda que clandestinamente, brincando assim com a palavra, né? Não tem nenhum desses autores que fala assim, eu sou um estoico, neo-estoicismo, só agora em 2020, né, que tem, mas desses assim, Kant, Descartes e tal. Mas é uma filosofia que continua no balaio aí, no debate, assim como todas as outras, né? Não é um mérito do estoicismo. Olha lá, Rodrigão. A sequência, então? Então, eu vou falar um pouquinho da biografia, na verdade vou falar basicamente a biografia e algumas das ideias centrais que o Fagner vai pegar como fio condutor da fala dele. E é uma história que eu fiquei bastante impressionado, nunca tinha dado uma olhada na biografia, é bastante interessante, assim. O Pedro já deu o spoiler, né, Fagner? O filme ele respeita, mas a fala do colega ele ainda não aprendeu a respeitar. Já deu vários spoilers da biografia do Lúcio Sêneca, mas vamos lá, vamos a ela. Bom, o Sêneca nasceu ali em 4 a.C. e morreu em 65 depois de Cristo. Então, aos 61 anos. Ele nasceu em Córdoba, Espanha, e foi um filósofo, dramaturgo e também político muito bem sucedido. Aliás, muito bem sucedido nas três profissões, digamos assim, né? E ele está colocado historicamente, né, no período romano, no início da era cristã. Então, a formação dele, ele era filho de um grande retórico, né, da época. Então, ele teve uma forte formação em gramática e retórica e em filosofia estoica. É daí que, por isso que ele está aqui. Ele estudou muito filosofia estoica e aí vai compor o que foi conhecido depois como neo-estoicismo, que é como se fosse um estoicismo romano, por algumas características do período romano, da religião romana, da política romana, que vai temperar esse tipo de estoicismo específico. Mas voltando à biografia do homem, a primeira atividade foi como uma espécie de advogado, alguém que fala no lugar de outra pessoa, né? Depois ele foi conselheiro na corte de Calígula, que começou rapidamente a perceber, né, o sucesso e o prestígio que o Sêneca tinha, o poder político que ele tinha, e Calígula não estava gostando muito disso. Começou a perseguir o Sêneca. Só que antes dele conseguir matar ou destruir a reputação do Sêneca, ele falece, ele morre. Então o Sêneca se livrou dessa primeira perseguição que Calígula fez a ele. Em 41 depois de Cristo, a esposa do imperador que sucedeu o Calígula, né, eu acho que, se eu não me engano, o tio do Calígula, não é Pedro e Fagner, o Cláudio. Ele... Alguém para me salvar? Cláudio era tio, não era? Pelo menos no filme Calígula, o Cláudio era tio. Mas tem que confirmar, só aí que eu confirmo, professor. Depois você dá uma olhada aí. A esposa do Cláudio bane o Sêneca sob acusação de adultério, uma de suas sobrinhas. A gente não sabemos se Sêneca realmente se envolveu com a jovem. O fato é que a acusação veio e que ele foi expulso de novo para Córdoba. O Fagner, Pedro, é Córdoba mesmo? Porque agora eu tô Córcega na minha cabeça, mas não é Córdoba mesmo, né? Chega muita informação, você precisa conferir. O Calígula era realmente sobrinho do Cláudio. Perfeito. E Córdoba é na Espanha mesmo? E ele é de Córdoba? O Cláudio ou o Calígula? Eu escrevi aqui, mas... Não, o Sêneca. Córdoba é na Espanha. Certo, mas então, ele era de Córdoba na Espanha? Ele era espanhol, eu só não lembro se era de Córdoba mesmo, mas eu acho que é sim. Tá, show. Então, toca o barco. Quem sabe faz ao vivo. Córdoba mesmo. Pois é isso mesmo, tá tudo certo. Não quero passar informação falsa. E a gente não faz ao vivo, você sabe muito bem. Conferir aqui que Córdoba é na Espanha. Você pediu pra conferir, né? Muito bom a conferência. Vai que Córdoba não é na Espanha. Porque tem Córdoba na Colômbia também, mas eu acho que ia ser difícil ele ter nascido aqui na Colômbia. Tô conferindo pro Rodrigo não passar informação falsa. Então, depois dessa acusação de adultério, ele passa 10 anos no exílio. Aí, ó, esse que é o meu problema, foi isso aqui que eu confundi. Aí ele nasceu em Córdoba e ficou exilado em Córcega. É isso que eu tava confundindo. Tomara que eu tenha acertado as cidades. São 10 anos que ele passou em Córcega
E aí ele produz grande parte dos seus tratados filosóficos, faz uma grande divulgação das ideias estoicas, defende, como no estoicismo, né, a renúncia dos bens materiais e a busca da tranquilidade da alma através do conhecimento e da contemplação. Então, apesar do exílio, essas foram uma década bastante produtiva do ponto de vista intelectual do Sêneca. Em 49 d.C., Cláudio parece que mandou matar a primeira esposa por alguma acusação lá e que se casa novamente. Essa segunda esposa convida novamente Sêneca a voltar, agora tira ele do exílio e ele se torna tutor do jovem Domitius. Torna tutor do jovem Domitius, filho do Cláudio com essa segunda esposa. Em 54, o imperador Cláudio morre e Domitius se transforma no imperador Nero. Então, o grande imperador Nero, conhecidíssimo, foi aluno do Sêneca e governou sob a orientação dele durante um bom período. E Sêneca, a princípio, estava conseguindo levar o jovem imperador Nero no caminho da justiça e da humanidade. Em 55 ele vira cônsul e a influência sobre Nero começa a diminuir. Então Sêneca chega a tentar... foi muito criticado à época que ele estava fazendo muitas concessões ao Nero, ao autoritarismo que o Nero estava exercendo, a perseguição que ele estava exercendo. Sêneca chega a tentar justificar a execução da própria mãe de Nero. Nero manda matar a própria mãe. E ele tenta justificar isso na Assembleia, enfim, recebe grande crítica sobre isso. Em 62 ele deixa a vida pública e em 65, aí já distante de Nero o acusa de conspiração, tentar matar ele, e ele recebe então, sem julgamento, sem nada, a ordem de cometer suicídio, que vai executar serenamente a biografia do Sêneca. Vocês querem fazer algum comentário antes de eu falar só 3 pontinhos sobre ideias gerais? Mas tem umas correspondências do Sêneca com Paulo também, né? Paulo, antigo Saulo, Tarso. Paulo de Tarso, apóstolo lá. Não sabia, tem não. vários manuscritos, acho que, se não me engano, são 14 no total, né? Acho que é 8 do Sêneca para Paulo e 6 respostas do Paulo para ele. E nessas cartas eles debatiam o estoicismo e a relação dele com o cristianismo. Mas não dá pra gente comprovar a veracidade disso, sacou? Porque a única coisa que tem são cartas que foram manuscritos, né? Que copiaram, e isso já é coisa bem mais recente, não é da época, sabe? Mas teoricamente seriam correspondências entre eles. Legal. Eu não sabia, não. Isso explica, por exemplo, um dos elementos, né, que compõe esse neoestoicismo, que é a forma como ele sintetiza elementos platônicos e religiosos ao estoicismo. Então, se ele estava discutindo com Paulo, elementos tanto platônicos quanto religiosos tenderiam, né, a compor esse novo arranjo do estoicismo. Tem algumas características, por exemplo, ética, que é uma teologia especialmente espiritualista, uma busca de perfeição individual, uma crença na interioridade da consciência, um clima intimista, que é realmente novo na filosofia. A gente não tinha essas características até o estoicismo romano. Então, e todas essas características espiritualistas, individualistas, da interioridade da consciência ou intimista, tem a ver, né, com o cristianismo nascente ali, que estava com a fraternidade universal, a necessidade do perdão e do amor generalizado como elementos dessa espiritualidade, e a concepção de seres humanos como filhos de Deus e irmãos entre si, ou a imagem e semelhança de Deus. Todas essas características estão presentes no neo-estoicismo, e que agora que o Fagner comentou isso do Paulo, talvez esse intercâmbio de ideias com Paulo tenha trazido à tona a necessidade do estoicismo dar conta disso, né? De uma figura de um Deus pai dos humanos, ou de um humano que são irmãos entre si e que são semelhantes a Deus, de uma dimensão íntima e espiritual da consciência. Então faz sentido agora comentando sobre isso. O Reale vai fazer um comentário que eu achei bastante interessante, que o Sêneca ainda estava oscilando entre um platonismo e um naturalismo. Ora ele afirmava um panteísmo, né, tudo é Deus, e ora ele afirmava um personalismo no que concerne a Deus, que Deus é uma pessoa. Então, que é o que o cristianismo vai levantar depois.
Então, a teoria dele, tanto do ponto de vista metafísico, né, do conceito de Deus, quanto do ponto de vista antropológico do ser humano, ela oscilava dessa maneira. Coloquei uma citação aqui que talvez ilustre um pouco isso. Deus é a providência imanente, é a razão intrínseca que plasma a matéria, é a natureza, é o fato. Tanto, onde a reflexão de Sêneca é mais original, ou seja, no captar e interpretar o sentimento do divino, seu Deus assume traços espirituais e até pessoais, que ultrapassam os marcos da ontologia estoica. Quer dizer, no estoicismo, Deus não era uma pessoa, não tinha essa característica que vai ter no cristianismo. Mas o Sêneca, ele oscila entre essas duas compreensões, né? Deus como uma força imanente da natureza e plasmando a matéria, e ao mesmo tempo como uma figura transcendente, pessoal, enfim. Esses dois lados vão estar presentes, sem ele, de alguma maneira, se decidir por uma ou por outra. E isso também tinha uma consequência no conceito de homem, né? O ser humano também era visto, ora, de maneira dualista, né? Como no platonismo e no cristianismo, uma alma superior ao corpo, e ora era afirmado que a alma é da mesma substância do corpo. Seria uma concepção um pouco mais... Posso falar aristotélica, gente? Acho que posso falar aristotélica, né? A alma como uma força vital, natural, né? Não como algo transcendente, separado. Eu acho que o Reales até o termo substância, né? Para falar da negócio como a alma e o corpo fossem a mesma substância para ele. Acho que dá para falar de aristotélico, sim. Do ponto de vista mais ético também, o estoicismo ele apresenta alguns conceitos muito interessantes, que é o conceito de consciência originária, né, do bem e do mal, e de força espiritual. A força moral é um tipo de força fundamental, inescapável do ser humano. Então, o ser humano, ele inescapavelmente tem dentro de si a capacidade, a consciência, que seria a capacidade de discernir o bem do mal. Essa é uma característica que vai ficar muito forte também no cristianismo e nas éticas posteriores. E o conceito de vontade também aparece com muita força, trazendo um pouco essa ideia de que é através dessa dimensão, que não é a dimensão do conhecimento, né? É a dimensão da vontade, e que você escolhe o que é bom e o que é mal. Então, isso tem uma característica importante, porque a ética intelectualista anterior ao Sêneca, ela trazia a ideia de que o conhecimento gera virtude, né? Necessariamente. E aqui você vai ter uma quebra com isso. Você precisa do uso da vontade para fazer o bem, né? Para fazer o que é moralmente certo. Então, essa também é uma característica. A dimensão da vontade surge como um elemento diferencial que os gregos não tinham. Inclusive o Reale comenta que o próprio termo, né, o termo vontade, o grego, no mundo grego, talvez o Pedro possa falar algo sobre isso, no mundo grego não tem um correlato por termo vontade. Os latinos têm a diferença de vontade e de um outro termo lá. Isso ajudou a tentar pensar a dimensão da vontade separar. É sentimento? Uhum. Ajudou a pensar separadamente as duas dimensões. Aí também tem uma frase que foi colocada lá que eu achei boa para ilustrar isso, e aí eu termino e o Fagner pode dar continuidade, que é: comporta-te com os seus inferiores como gostarias que se comportassem contigo aqueles que te são superiores. Que é um princípio estoico, mas já lembra muito, né, pra gente um princípio cristão, né, do não fazer aos outros que você não gostaria que fizesse a você. Então, tá aí as ideias centrais. Agora o Fagner pode entrar um pouco mais e comentar essas ideias. Vamos lá, vou tentar ficar passando pelos conceitos que o texto do Pet traz e comentando ponto a ponto, se os colegas quiserem complementar aí também. O texto do Pet, ele começa falando que a preocupação do Sêneca é com a ética, ou seja, ele está se preocupando primeiramente com o comportamento humano. Ele quer entender e propor uma maneira correta, adequada de você viver, de você se comportar, né? E aí, lembrando que os colegas já falaram, dentro da história da filosofia, o Sêneca está naquele período antigo, mas não é tão antigo
como aquela primeira fase da filosofia lá dos pré-socráticos, do próprio Platão, Aristóteles, mas ainda assim essa primeira etapa do período da filosofia antiga. Mas se vocês se lembrarem de alguns episódios atrás, vocês vão lembrar que as primeiras preocupações da filosofia eram com as questões físicas, como o Pedro lembrou aí, sobre a existência material do mundo, sobre metafísica, etc. E é no período clássico lá com Sócrates e Platão que a gente tem, e com os sofistas também, que a gente tem as primeiras preocupações com o comportamento humano. Então agora a gente já está alguns séculos depois desse período, né, em outro ambiente, no ambiente romano, mas a preocupação principal do Sêneca e da filosofia desse período é também com a ética, com o agir humano, só que ela é diferente do período clássico porque ela se vira principalmente para o interior do ser humano, para como você se relaciona consigo mesmo, para depois se preocupar em como você vai se relacionar com os outros, né? Enquanto no período clássico, os filósofos se voltavam mais para as relações humanas com a maneira com que a gente se comporta mediante os outros, mediante a cidade, mediante a sociedade, as leis, e assim vai. Então a gente tem esse movimento em direção ao interior de mim mesmo, a partir de estabelecer como eu vou me comportar comigo mesmo em relação ao meu interior, que eu vou pensar sobre como eu vou me relacionar com o meu exterior, com quem está fora de mim, com as outras pessoas, com a cidade, com a sociedade, com a cidade, etc. Então o primeiro passo dessa proposta ética do Sêneca é compreender que a verdadeira virtude, o verdadeiro mérito que o ser humano pode alcançar só pode ser medido a partir das condições com que ele começou. Você não deveria se considerar alguém de sucesso porque você herdou alguma coisa, alguma posição, algum cargo, ou alguém de fracasso porque você começou recebendo uma punição, como na época dele era comum, da escravidão, ou trazendo para um ambiente atual que você nasceu num ambiente muito pobre. Você não deveria se medir a partir disso. Você tem que pensar o que você fez a partir da realidade que foi dada. Ele usa até o termo lá do exemplo do homem nu, né? Você tem que pensar, você veio no mundo, o que você fez com que você recebeu? Tem uma parte disso que veio por sorte, ou por azar, né? E a partir dessa situação que você chegou, você tem que considerar que você está fazendo bem, ou está fazendo muito, está fazendo pouco, ou que se acha foda. Para ele, o verdadeiro mérito, a verdadeira qualidade da sua vida está naquilo que você construiu na sua alma, no seu intelecto, a partir da realidade que foi dada para você. Então ele considerava extremamente injusto conservar a estrutura escravocrata da cultura romana, onde ser escravo é um azar que impedia aqueles seres humanos de se mover, de sair da realidade. Era uma espécie de condenação pelo azar, por condições que o sujeito, que o escravo, no caso, né, não escolheu, não fez nada por merecer. Do mesmo jeito, você não tem mérito nenhum, você já nascer em uma família que já te deu tudo, que já tem condição financeira, condição política, para você entrar frequentar os altos círculos da sociedade, receber uma ótima educação. Você tem que levar isso em consideração para saber o tamanho do seu mérito ou o tamanho do seu demérito, né? Então, a partir dessa reflexão, ele extrai a máxima para o relacionamento dos escravos e dos sujeitos em posições sociais superiores, né? Para ele, você deveria tratar os seus subalternos da mesma maneira que você gostaria de ser tratado pelos seus superiores. O Rodrigo fez essa comparação aí com a filosofia kantiana. Eu acho que é bem parecido aí com a filosofia kantiana nesse sentido, né? De tratar os outros como você gostaria de ser tratado, etc. Enfim, mas entre as pessoas em geral, entre os iguais, né? Aí não está falando mais da relação entre pessoas de uma suposta hierarquia inferior ou superior. Ele estabelece que a relação deve ser regulada pelo princípio da fraternidade. O Sêneca acredita que existe em todos os seres humanos um impulso que encaminha a todos para um convívio social harmônico, né? Esse impulso é uma espécie de força da natureza, né? Faz com que seja sempre preferível o convívio pacífico ao conflituoso, a amizade perante a inimizade. E a gente deve, em função disso, sempre estar disposto a cooperar para fortalecer esses vínculos, para fazer o bem ao próximo, né? Então, esse é um sistema de pensar a relação a si mesmo e como isso tem consequência para o próximo. Um outro tema que o texto traz é o do conceito de ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma. O que é isso? É um estado de espírito, uma condição psicológica onde nada te abala. Pode o mundo desabar do seu lado, tudo acabar, você perder o emprego, tomar um chifre, a família te colocar para fora de casa, que nada vai te perturbar.
esse estado de espírito só é possível quando você consegue entender que existem coisas que são inevitáveis, que não dão para mudar. Eu dou sempre o exemplo, quando eu vou dar aula sobre isso, sobre relacionamentos amorosos. Né? Você considera o outro, a sua amada, o seu amado, como alguma pessoa que você conseguiria manipular, controlar o sentimento dela. Você acredita que ele é capaz de fazer com que ele pense como você, que ele enxergue o mundo como você. Quando você descobre que não é assim, que ele ou ela, né, pensa diferente, aí que você mergulha no sofrimento. Você luta para tentar mudar uma coisa que absolutamente não depende de você, não está no seu poder. Aceitar isso como inevitável é o que o Sêneca considera como a sua vocação, como o seu caminho para a felicidade. Você aceitar que você não é capaz de mudar o destino, não é capaz de mudar o seu fardo, o ponto final da sua jornada. Então, nesse estado de espírito, você descobre que o seu amado, a sua amada, não te ama, por exemplo, e fala, tudo bem, é a vida, isso não me perturba mais, não me magoa mais. E esse estado de espírito, ele está muito ligado à aceitação do destino inevitável de todos nós, que é aceitar que existe algo que é irremediável, inescapável, que é a morte. É impossível você se desvincular da morte, escapar dela. Você vai morrer e não pode fazer nada quanto a isso. O que você pode fazer é viver melhor aceitando isso como um fato, que não dá para escapar. Né? O Pet ainda faz um paralelo para tentar trazer o estoicismo para as reflexões dos nossos dias de hoje no exercício que ele pede para a gente fazer. Né? Ele pede para a gente elaborar para os alunos elaborar uma explicação, uma redação com 4 pontos, né? A função da ética em todas as esferas da vida do indivíduo, os verdadeiros amigos da vida de uma pessoa, a busca humana pela felicidade e o homem como um ser para a morte. Né? Então, no primeiro ponto, a função da ética na vida do indivíduo, o aluno tem que refletir sobre os princípios que movem o comportamento de vocês e de toda a sociedade, não só de vocês. Pensar em encontrar alguma coisa, algum elemento que consiga explicar por que as pessoas, e você também, age dessa maneira. O que as pessoas colocam como objetivo da vida delas e o que pauta o comportamento delas de uma maneira geral. O segundo ponto sobre os amigos na vida de uma pessoa é sobre os relacionamentos. Como você enxerga e as pessoas que estão do seu lado, como você enxerga elas. O que elas querem de você, o que você espera delas, o que elas te fazem bem e como você faz bem para elas. Né? Como você trata as pessoas, se você trata elas da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, para fazer o paralelo aí com a filosofia do Sêneca, né? O terceiro ponto é sobre a busca da felicidade, né? Que é basicamente o que seria felicidade para você, se o conceito do Sêneca de uma felicidade como ausência de preocupações seria suficiente para a sua vida hoje. E o último ponto é sobre a morte, se você tem consciência que você está caminhando para a morte, se você se sente preparado, satisfeito com a sua vida até agora. Se a morte chegar amanhã, você vai estar tranquilo, vai estar de boa, falar, beleza, viver uma vida boa. São esse tipo de pergunta que o Pet quer que você responda com relação à filosofia do Sêneca. É isso, gente. Show, acho que cobrimos tudo, então. Alguma sugestão de livro, filme? Ah, tá, sugestão de livro, filme. Gladiador clássico. Historicamente, não é muito correto, porém, uma boa demonstração. Porém, Russell Crowe. Das coisas ali do período e tal. Deixa eu pensar, tem algum livro que tem um personagem estoico? Muito estoico. Calígula, né? Mas é mais de 18, Calígula. Não, Calígula não é estoico. Calígula é putaria generalizada. O Fagner fazendo propaganda. A gente não tá recomendando Calígula, tá? A gente só tá avisando que é uma putaria. Vocês, adolescentes, não estão preparados psicologicamente para ver isso. Padre Camilo já falou para não assistir isso. Exatamente. Não vejam. Tem Roma, né? Seriado da HBO, que tem o Cícero. Filme Alexandre, a gente vai empolgado. Alexandre? Nossa, ele fica um filme ruim. Sempre esqueço que o Pedro não gostou de Alexandre.
Ele tem aí um problema com a Angelina Jolie, aparentemente. Se tiver, ele não Eu acho gosta. isso maneiro. Não tem problema nenhum com Tá a foda. Angelina Jolie. Adoro a Angelina Jolie em vários outros filmes. Você Alexandre acha que que é ele uma filme mata, merda. velho? Ah, tá. Olha só, o John Malkovich vai fazer um filme do Seneca. Ele vai ser o Seneca. Então fica aí já essa Mas ainda não Gestão saiu. pura. Você tá ouvindo esse programa no futuro, fica aí a recomendação. Mas a gente não Antes, tem nem o cara. nome dele ainda. Então, posso terminar? Vou terminar. Esse é o momento que o Pedro fala que eu posso terminar e aí vem um comentário nada a ver lá sobre o primeiro 2 minutos do episódio. E aí, Pedro? Nada a ver não, às vezes eu lembro. O filme do John Malkovich vai chamar Analogia. Seneca e a Criação dos Terremotos. Ah, sabe o que é bom? Agora eu lembrei, vou interromper o Lembrou. Rodrigo aí. É igual quando a gente fez o programa de Alegoria da Caverna, eu super recomendo que quem ficou interessado leia os históricos imperiais, que são muito fáceis de ler. Você tem 3 textos que eu acho que são bem tranquilos. Um é a Carta da Felicidade, do próprio Sêneca. O outro é... Sêneca. Agora que eu tô com medo igual o Você vai ver Carta da Felicidade de um epicurista. Sempre assim. Epicuro. Carta da gente. Felicidade é do Qual que é o nome Epicuro. do Sêneca? Peraí, tem um do Sêneca. A Vida Feliz, eu acho, Pedro. Baixei ontem um livro com seu nome. Da Brevidade da Vida, do Sêneca. O Meditações, do Marco Aurélio. E o Enchiridion, ou o Manual da Boa Vida, do Epiteto. São 3 livros razoavelmente pequenos, bem claros de conseguir se ler, assim, muito fáceis, que são ali um resumo das ideias e certos preceitos para você seguir na sua E é vida. tudo Chama no do Epiteto? Enchiridion? Enchiridion. Ou igual o da Hora da Aventura? O da Hora da Aventura é igual ao do... Muitos dos estilos são cartas, né? Então é bem tranquilo de ler mesmo, porque tem o estilo de oralidade mesmo. Tá conversando com um brother. Exato. Todos eles têm esse estilo de, como o Rodrigo disse, tá conversando com o brother. Então foi isso. Os ouvintes, termina mais um episódio de Não Precisa Copiar. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Magnífico Pet, que já conseguimos vislumbrar o seu fim, então a felicidade vai aumentando exponencialmente até a última semana. Um grande abraço. Abraço, Pedro Cortar. Abraço, Fagner. Abraço. Abraço, gente. Valeu. Deus.